Vocês não fazem ideia do que é acordar todo dia por 9 anos seguidos, sem saber se aquele ia ser o último dia da sua vida. Não sabem o que é ter seus próprios filhos arrancados do seu peito, ainda molhadinhos de sangue, e nunca mais ver eles de novo. E muito menos sabem o que é descobrir que quem te vendeu como um pedaço de carne foi justamente o homem que jurou te amar para sempre. Meu nome é Cleide Aparecida dos Santos. Tenho 74 anos e moro aqui em Ribeirão Preto mesmo, no interior de São Paulo. Estou sentada aqui na minha varanda contando essa história porque vocês precisam saber que monstro pode se esconder atrás de um sorriso bonito e de promessas de casamento. Gente, eu sou a Cleide. Estou aqui na minha varanda em Ribeirão Preto contando essa história. Comentem aí de onde vocês estão me ouvindo e qual o nome de vocês. Era 1968 e eu tinha 18 aninhos recém-completados quando conheci o Valdecir. Meu pai, o José Benedito, cortava cana desde os 12 anos de idade e a minha mãe, Dona Aparecida, lavava roupa para os outros para ajudar no sustento da casa. A gente morava numa casinha simples lá no bairro Ipiranga, dessas de 3 cômodos só, mas que era nossa com muito suor e honestidade. O quintal tinha um pé de manga que meu avô plantou e umas galinhas que minha mãe criava para complementar a comida da mesa. O Valdecir tinha 21 anos e trabalhava numa loja de peças de carro ali no centro da cidade. Era um rapaz bonito, bem falante, sempre de cabelo penteado com brilhantina e camisa passadinha. Quando ele apareceu na minha vida, eu achei que tinha ganhado na loteria do amor. Que bobinha eu era, meu Deus do céu! Ele usava um perfume que cheirava a canela e tinha umas mãos lisas, diferentes das mãos calejadas dos homens da minha família. Ele me chamava de meu docinho de coco e sempre trazia alguma coisinha para mim quando vinha me visitar. Uma vez foi um batom vermelho que ele disse que tinha comprado só para mim. Outra vez foi um lenço florido que eu usei durante anos. Também me deu um espelhinho pequeno com cabo dourado que eu guardava como se fosse um tesouro. Minha mãe ficava desconfiada daqueles presentes. Dizia que moço que dá muito presente, assim tem interesse escondido. Eu passava os dias sonhando com o nosso casamento, imaginando como seria a nossa casa, quantos filhos a gente ia ter. Ficava bordando toalhinhas de mesa e guardando num baú velho que minha avó tinha me dado. Cada pontinho que eu dava era com amor, pensando no dia que ia ser esposa do Valdecir. Já tinha até escolhido os nomes dos nossos filhos. Se fosse menino, seria José como meu pai. Se fosse menina, seria Maria Aparecida como minha mãe. Os domingos eram os dias mais felizes da minha vida. A gente ia na missa das 9 na Igreja do Rosário e depois caminhava pela praça de mãos dadas. Ele me contava sobre os planos dele de abrir uma oficina própria, de como a gente ia ser rico e feliz. Eu acreditava em cada palavra que saía da boca dele. Depois comprávamos pipoca do seu Joaquim e ficávamos sentados no banco da praça vendo o movimento. Meu pai não gostava muito do Valdecir. Dizia que ele tinha cara de espertalhão e que falava demais da boca para fora. Mas minha mãe sempre defendia. Falava que o importante era ele me tratar bem e ter trabalho honesto. Como eu era boba, né? Achava que amor era só aquela paixão cega que me fazia flutuar nas nuvens. Quando meu pai tentava me alertar, eu ficava emburrada e dizia que ele não entendia nada de amor. Durante 6 meses, tudo foi um mar de rosas. O Valdecir vinha me buscar para passear, levava flores para minha mãe, conversava com meu pai sobre futebol e sobre as máquinas da usina onde ele já tinha trabalhado. Parecia o genro perfeito que qualquer família sonharia em ter. Até ajudava minha mãe a carregar as trouxas de roupa quando ela ia para o tanque. Lembro que nas tardes de sábado, a gente ficava na calçada de casa conversando sobre o futuro. Ele falava de viajar para São Paulo capital, de conhecer o mar, de ter uma casa com varanda e jardim. Eu ficava imaginando como seria acordar todo dia do lado dele, fazer café da manhã, cuidar dos nossos filhos. Era um sonho simples de uma menina simples.
Era uma tarde de sábado quando ele apareceu todo animado na minha casa. Disse que tinha descoberto uma oportunidade de ouro, um negócio que ia dar muito dinheiro rapidinho e que a gente podia casar muito antes do que tinha planejado. Meus olhos brilharam de alegria só de pensar. Ele estava diferente naquele dia, mais agitado, falando mais rápido que o normal. Ele explicou que conhecia um fazendeiro rico, lá para as bandas de Barretos, que precisava de gente para trabalhar na casa dele. Disse que pagava muito bem e que se eu trabalhasse lá só uns 6 meses, a gente juntaria dinheiro suficiente para comprar nossa casinha e ainda sobrar para a lua de mel. Falou que o fazendeiro era um coronel importante, dono de muitas terras. Minha mãe franziu a testa e perguntou que tipo de trabalho seria esse que pagava tão bem assim. O Valdecir riu e disse que era só trabalho doméstico mesmo, que o fazendeiro era viúvo e precisava de alguém para cuidar da casa grande. Falou que eu seria como uma governanta, coisa fina. Disse que ia ter outras moças trabalhando lá também, que eu não ficaria sozinha. Eu fiquei dividida entre a empolgação de juntar dinheiro para o nosso casamento e o medo de ficar longe da minha família. Nunca tinha saído de Ribeirão Preto, nunca tinha dormido fora de casa. Mas o Valdecir foi me convencendo, disse que era só temporário e que ele ia me visitar todo fim de semana. Prometeu que em 6 meses a gente estaria casados e morando na nossa própria casa. Meu pai bateu o punho na mesa e disse que filha dele não ia trabalhar em casa de estranho longe da família. Falou que conhecia as histórias que rolavam nessas fazendas grandes, que moça de família pobre que ia trabalhar nessas casas, às vezes sumia e nunca mais voltava. Mas eu já estava decidida, já tinha 18 anos e podia tomar minhas próprias decisões. O amor me cegava completamente para qualquer sinal de perigo. O Valdecir marcou para me levar na fazenda numa segunda-feira de manhã. Disse que ia me apresentar para o patrão e que se eu passasse na entrevista, já ficaria por lá mesmo para começar o trabalho. Eu arrumei uma malinha velha de couro que era da minha avó com minhas roupas e alguns objetos pessoais. Levei a Bíblia que ganhei na primeira comunhão e um retrato da família. Na noite de domingo, minha mãe me deu a bênção e chorou muito. Disse que tinha um pressentimento ruim, que alguma coisa não estava certa nessa história toda. Falou que mãe sempre sabe quando o filho está correndo perigo, que era uma dor no peito que ela não conseguia explicar. Meu pai me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido para tomar muito cuidado, que se acontecesse qualquer coisa, era para voltar correndo para casa. Dormi mal naquela noite, sonhei com coisas estranhas, com portões que se fechavam e chaves que sumiam. Sonhei que estava correndo por um corredor escuro e não conseguia achar a saída. Mas quando acordei e vi o sorriso do Valdecir me esperando na porta, todos os medos se dissiparam. Eu estava pronta para começar nossa nova vida juntos. Na segunda-feira de manhã, entramos no ônibus que ia para Barretos. O Valdecir segurava minha mão e falava sobre os planos do nosso casamento, sobre a casa que a gente ia comprar com o dinheiro que eu ganharia. Eu olhava pela janela vendo a paisagem mudar, vendo as plantações de cana dar lugar ao pasto, e sentia que minha vida estava prestes a começar de verdade. Não sabia que, na verdade, ela estava prestes a acabar. Mas espera lá, antes de contar o que aconteceu quando cheguei naquela fazenda maldita, preciso que vocês entendam direito como foi que eu caí nessa armadilha, porque não foi de uma hora para outra que minha vida virou um inferno na terra. Foi tudo muito bem calculado, cada passo dado com a precisão de quem já tinha feito aquilo muitas outras vezes. A viagem até Barretos durou quase 3 horas. O ônibus chacoalhava muito e eu fui ficando enjoada, mas o Valdecir dizia que era normal, que logo passaria. Ele estava inquieto, mexendo as pernas o tempo todo, olhando para o relógio de 5 em 5 minutos. Disse que o fazendeiro não gostava de atraso e que primeira impressão era tudo. Quando descemos na rodoviária de Barretos, tinha um homem alto e magro nos esperando. O Valdecir acenou para ele e disse que era o seu Chico, capataz da fazenda.
O homem mal olhou na minha cara, só fez um sinal para a gente seguir ele até uma caminhonete velha e empoeirada, que estava estacionada na frente. Durante o trajeto até a fazenda, o seu Chico não abriu a boca. Dirigia devagar, mastigando um palito de dente, me olhando pelo retrovisor de vez em quando. O Valdecir tentava puxar conversa, perguntando sobre a fazenda, sobre o trabalho, mas só recebia respostas curtas e secas. Eu comecei a sentir um frio na barriga. A estrada foi ficando cada vez mais estreita e empoeirada. Passamos por várias porteiras, cada uma mais longe da civilização que a anterior. O mato foi engolindo a paisagem, e quando me dei conta, não via mais nenhuma casa, nenhum vizinho, nada que me lembrasse que ainda existia gente no mundo além de nós três. Quando chegamos na fazenda, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o portão enorme de ferro com lanças em cima. Era como se fosse uma prisão, só que disfarçada de casa bonita. O seu Chico desceu para abrir o portão e eu ouvi claramente o barulho da corrente e do cadeado. Meu coração começou a bater mais forte. A casa era grande mesmo, dessas casas de fazenda antiga com varanda na frente e janelas altas. Tinha um jardim bem cuidado e umas árvores frondosas que faziam sombra. Por fora parecia até bonita, mas tinha alguma coisa no ar daquele lugar que me dava arrepio. Uma sensação estranha que eu não conseguia explicar. O Valdecir me ajudou a descer da caminhonete e pegou minha malinha. Disse que ia me apresentar para o patrão e que depois tinha que voltar para a cidade porque tinha compromisso no trabalho dele. Eu estranhei porque ele tinha falado que ia ficar comigo até eu me acostumar, mas não questionei. Ainda confiava nele cegamente. Foi quando apareceu na varanda um homem que devia ter uns 50 anos, barrigudo, careca, usando uma camisa branca e uma calça bege. Tinha uma cara de poucos amigos e um jeito de falar que mostrava que estava acostumado a mandar e ser obedecido. Era o tal do Coronel Antônio, dono de tudo aquilo. O coronel desceu os degraus da varanda devagar, me olhando de cima a baixo, como se eu fosse um cavalo que ele estava pensando em comprar. Perguntou para o Valdecir se eu era a mercadoria e se eu sabia qual era o meu papel ali. Eu não entendi nada daquelas palavras, mas senti que alguma coisa estava muito errada. O Valdecir riu nervoso e disse que eu era uma menina trabalhadora, que sabia fazer todo tipo de serviço doméstico e que era obediente. A palavra obediente soou estranha na boca dele. O coronel fez que sim com a cabeça e mandou o seu Chico levar minha malinha para dentro da casa. Foi aí que o Valdecir me beijou na testa e disse que ia embora. Eu gelei. Como assim ia embora? Ele não tinha falado que ia ficar comigo pelo menos no primeiro dia? Agarrei no braço dele e perguntei quando ele ia voltar para me buscar. Ele desviou o olhar e disse que voltaria quando desse, que eu não fizesse escândalo. O coronel se aproximou de mim e disse que ali não era lugar de namorico, que eu tinha vindo para trabalhar e era bom eu entender isso desde o começo. Sua voz era grossa, ameaçadora. Senti minhas pernas bambearem, mas ainda não entendia o que estava acontecendo de verdade. Quando a caminhonete sumiu na estrada levando o Valdecir embora, o coronel me levou para dentro da casa. O seu Chico trancou o portão com chave e guardou a chave no bolso. Eu perguntei por que ele fazia aquilo e ele disse que era para evitar que as funcionárias saíssem sem permissão e se perdessem no mato. Dentro da casa tinha uma sala grande com móveis antigos e pesados. Nas paredes tinham retratos de pessoas sérias olhando para baixo, como se fossem me julgar. O coronel me mandou sentar numa cadeira de madeira no meio da sala e disse que ia me explicar as regras da casa. Foi aí que começou a expor meu pesadelo de verdade. O coronel disse que eu não era funcionária coisa nenhuma, que o Valdecir tinha me vendido para ele por 5.000 cruzeiros, que eu agora era propriedade dele e que ia fazer tudo o que ele mandasse, na hora que ele mandasse, sem reclamar. Eu comecei a tremer e disse que aquilo era mentira, que o Valdecir me amava e que ia casar comigo.
O coronel riu de um jeito que me deu asco e disse que o Valdecir já tinha feito aquilo com outras meninas bobas como eu, que ele era sócio dele naquele negócio e que eu nunca mais ia ver ele na vida. Tentei levantar da cadeira para correr, mas o seu Chico apareceu atrás de mim e me segurou pelos ombros. O coronel disse que era melhor eu não tentar ser esperta, porque ali no meio do nada ninguém ia me escutar gritar. Que as outras meninas já tinham aprendido a se comportar e que eu também ia aprender. Foi quando ele me levou até o fundo da casa e me mostrou onde eu ia ficar. Era um quartinho pequeno e abafado, com uma cama de solteiro, uma mesa velha e uma janela pequena com grades. No quarto ao lado, eu ouvi vozes de mulheres conversando baixinho. O coronel bateu na parede e gritou para elas ficarem quietas. Ele disse que eu ia conhecer as outras funcionárias na hora do jantar, mas que primeiro precisava entender uma coisa muito importante, que se eu tentasse fugir, ele ia me achar, e quando me achasse, eu ia me arrepender de ter nascido, que se eu não obedecesse, ele tinha jeitos de me fazer obedecer que eu nem imaginava. O coronel saiu do quarto e trancou a porta por fora. Eu fiquei ali sozinha, sentada na cama dura, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Como o homem que eu amava tinha me vendido como se eu fosse um animal. Como eu tinha sido tão cega, tão burra. Chorei até não ter mais lágrima. Gritei até a voz ficar rouca. Bati na porta até machucar as mãos, mas nada adiantou. Estava sozinha, presa, longe de casa, longe da minha família. E o pior, começando a entender que aquilo era só o começo de um sofrimento que eu nem imaginava que existia. Quando escureceu, ouvi a chave girando na fechadura. O coronel Antônio entrou no quarto com uma cara que me fez o sangue gelar nas veias. Disse que tinha chegado a hora de eu conhecer minhas colegas de trabalho e entender direito qual era a minha função ali naquela fazenda maldita. Me levou por um corredor comprido até uma sala nos fundos da casa. Lá estavam 4 mulheres sentadas numa mesa de madeira velha. Todas tinham a mesma expressão no rosto, um misto de medo, resignação e tristeza que eu nunca tinha visto antes. Era como se a vida tivesse sido sugada de dentro delas. A primeira que me chamou a atenção foi a Neuza, uma moça loira de uns 20 e poucos anos que vinha de Franca. Ela me olhou com uma pena que doeu mais que qualquer tapa. A segunda era a Ivone, morena, cabelo cacheado, natural de Araraquara. Tinha marcas roxas no braço que ela tentava esconder com a blusa. A terceira se chamava Rosa. Era bem novinha, devia ter uns 16 anos e vinha lá de Jaboticabal. Estava grávida de uns 6 meses e chorava baixinho sem parar. A quarta era a Sônia, a mais velha do grupo, uns 30 anos, de Ribeirão Preto mesmo. Era ela quem parecia mandar nas outras, quem explicava as coisas para os novatos. O coronel bateu palma uma vez e todas pararam de conversar na hora. Ele disse que eu era a nova funcionária e que elas tinham que me ensinar como as coisas funcionavam ali. Depois saiu da sala deixando a gente sozinha. Foi quando a Sônia se aproximou de mim e sussurrou que eu esquecesse tudo o que sabia sobre a vida lá fora. Ela me contou que todas tinham chegado ali da mesma forma que eu. Cada uma tinha sido trazida por um namorado, um primo, um amigo da família que prometeu trabalho honesto e dinheiro fácil. A Neuza foi vendida pelo próprio irmão mais velho. A Ivone pelo namorado de 2 anos, a Rosa pelo padrasto e a Sônia pelo marido. Me explicaram que o coronel Antônio comandava uma rede de tráfico de mulheres que se estendia por todo o interior de São Paulo. Ele tinha contatos em várias cidades, homens que recrutavam meninas pobres e ingênuas com promessas falsas. O pagamento variava de acordo com a idade e a qualidade da mercadoria. A Sônia disse que o Valdecir tinha recebido 5.000 cruzeiros por mim. 5.000 cruzeiros. Era mais dinheiro do que meu pai ganhava em 2 anos cortando cana. Eu senti uma dor no peito
que foi pior que qualquer pancada. Como alguém que eu amava tanto podia me vender por dinheiro? Elas me contaram que o sistema funcionava assim. De dia a gente fazia o serviço doméstico da casa, cozinhava, limpava, lavava roupa. De noite éramos obrigadas a receber os amigos do coronel, fazendeiros da região, políticos, comerciantes. Quem se recusasse apanhava até quase morrer. A Rosa me mostrou as cicatrizes nas costas que tinha ganhado na primeira vez que tentou dizer não. A Ivone levantou a blusa e me mostrou uma queimadura de cigarro no peito. A Neuza não precisou mostrar nada. As marcas na cara dela falavam por si só. Todas tinham tentado resistir no começo. Todas tinham aprendido da pior forma que ali não existia escolha. Me contaram também que algumas meninas engravidavam e quando os bebês nasciam, eles eram vendidos para casais ricos que não podiam ter filhos. A Rosa estava esperando o terceiro filho. Os outros 2 tinham sido arrancados dela assim que nasceram. Ela nem sabia se era um menino ou menina, se estavam vivos ou mortos. O coronel tinha um esquema muito bem montado. A fazenda ficava a mais de 50 quilômetros da cidade mais próxima, no meio de uma mata fechada. Não tinha telefone, não tinha estrada asfaltada, não tinha vizinhos. Mesmo que alguma conseguisse fugir, como ia sobreviver no mato sem conhecer o caminho? Além disso, ele tinha policiais comprados que fingiam procurar as meninas desaparecidas, mas nunca achavam nada. Tinha juízes que arquivavam os casos, promotores que não moviam um dedo. Toda a estrutura do poder local estava envolvida no esquema ou recebia dinheiro para ficar quieta. A Sônia me explicou que a única forma de sobreviver era obedecer e esperar. Esperar que um dia o coronel se cansasse da gente e vendesse para outro lugar, ou que algum milagre acontecesse. Algumas meninas tinham enlouquecido de tanto sofrimento. Outras tinham morrido tentando fugir ou por causa dos maus tratos. Naquela primeira noite, elas me deram algumas dicas de sobrevivência. Nunca olhar nos olhos do coronel com desafio. Nunca reclamar da comida ou das condições do quarto. Nunca mencionar família ou vida anterior. E principalmente, nunca, jamais, tentar fugir sozinha porque o castigo seria pior que a morte. Dormi no chão daquele quartinho apertado, ouvindo os ruídos da casa, os gritos abafados que vinham de outros cômodos, o barulho de homens chegando e saindo durante a madrugada. Cada som era como uma punhalada no meu coração, que ainda teimava em acreditar que aquilo era um pesadelo. No dia seguinte cedo, o seu Chico bateu na minha porta e disse que o coronel queria falar comigo. Me levou até o escritório dele, uma sala cheia de papéis, fotografias e uma mesa grande de madeira escura. Nas paredes tinham fotos do coronel com políticos, fazendeiros e outras pessoas importantes da região. O coronel estava sentado numa cadeira de couro, fumando um charuto fedorento. Me mandou ficar em pé na frente da mesa, enquanto ele me olhava de cima a baixo, como se eu fosse um bicho. Disse que eu era bonita e nova, que ia render bastante dinheiro para ele, que se eu me comportasse direitinho, talvez durasse alguns anos ali. Ele abriu uma gaveta e tirou meus documentos de dentro. Minha certidão de nascimento, meu RG, tudo que eu tinha levado na malinha. Disse que aqueles papéis agora eram dele, que legalmente eu não existia mais. Que se alguém viesse me procurar, não ia achar nem rastro da Cleide Aparecida dos Santos. Foi nesse momento que a ficha caiu de vez. Eu não era mais uma pessoa, era uma propriedade. Não tinha nome, não tinha família, não tinha passado nem futuro. Era só mais uma escrava sexual perdida no meio do nada, esperando a morte chegar para me libertar daquele inferno na terra. O coronel acendeu um fósforo e queimou meus documentos bem na minha frente. Eu vi minha identidade virando cinza e sentindo que uma parte de mim morria junto. Ele disse que a partir daquele dia eu me chamaria Boneca, que era o nome que ele dava para as meninas novas. Me respondem uma coisa.
Vocês acham que um homem que vende a namorada merece perdão? Ou tem crime que não tem volta? Ele explicou as regras da casa com uma frieza que me fez tremer. Acordar às 5 da manhã, fazer o café dos capatazes, limpar a casa toda, lavar roupa no tanque, cozinhar o almoço e o jantar. À noite, me arrumar bonita e ficar disponível para quem ele trouxesse. Qualquer desobediência seria punida severamente. Quando saí daquele escritório, eu não era mais a Cleide ingênua de 18 anos que sonhava com casamento e filhos. Era uma escrava, marcada para o resto da vida por uma dor que nem as lágrimas conseguiam lavar. E o pior ainda estava por vir. Os primeiros meses naquela fazenda foram os piores da minha vida. Eu ainda tinha esperança de que alguém viesse me procurar, de que meus pais acionassem a polícia, de que o Valdecir voltasse para me buscar, dizendo que tudo tinha sido um engano terrível. Que inocente eu era, né? A rotina era sempre a mesma. 5 da manhã, o seu Chico batia na porta gritando para levantar. Café para os capatazes, limpeza da casa, lavagem de roupa no tanque lá nos fundos. Meio-dia era almoço para os homens e de noite era quando começava o verdadeiro inferno. Homens chegavam, bebiam, fumavam e faziam coisa que eu prefiro nem lembrar. Nos primeiros tempos eu chorava muito, implorava, tentava me esconder. Até que numa noite o coronel perdeu a paciência comigo e me deu uma surra que quase me matou. Quebrou 2 costelas minhas e disse que da próxima vez seria pior. Foi quando entendi que chorar não ia me salvar. A Sônia me ensinou que para sobreviver ali, eu tinha que me desligar da realidade durante aqueles momentos. Ela dizia para eu pensar em outras coisas, imaginar que eu estava em outro lugar, que aquilo estava acontecendo com outra pessoa. Era a única forma de não enlouquecer completamente. Com o tempo eu fui desenvolvendo uma frieza que nem eu sabia que existia dentro de mim. Aprendi a fazer tudo o que mandavam sem reclamar, mas por dentro eu estava sempre observando, sempre prestando atenção em cada detalhe. Era como se eu tivesse 2 pessoas dentro de mim, a que obedecia e a que planejava. 2 anos depois que cheguei ali, descobri que estava grávida. O coronel ficou satisfeito, disse que bebê novo sempre rendia bom dinheiro. Durante toda a gravidez, eu sonhava com aquela criança. Imaginava que talvez ela fosse minha salvação, minha razão para continuar viva. Quando meu primeiro filho nasceu, foi um menino lindo, gordinho, com uns olhinhos espertos que me lembravam do meu pai. Eu consegui amamentar ele só por 2 dias. No 3º dia, o coronel chegou com um casal de fazendeiros ricos e levou meu bebê embora. Eu gritei tanto que fiquei rouca por 1 semana. A segunda gravidez veio 1 ano depois. Dessa vez foi uma menina, branquinha como leite, com cabelinho pretinho que brilhava no sol. Durou 3 dias nos meus braços antes de ser vendida para uma família de São Paulo. A 3ª gravidez foi a que mais doeu, porque já sabia que ia perder antes mesmo de dar à luz. Foram 9 anos de sofrimento que eu achava que nunca iam acabar. Vi meninas chegarem e saírem, algumas vendidas para outros lugares, outras que enlouqueceram, uma que morreu de hemorragia depois de tentar se matar. Eu fui virando uma das veteranas, ensinando as novas como sobreviver. Mas foi justamente nos últimos anos que eu comecei a descobrir coisas interessantes sobre os negócios do coronel. Como eu já era considerada confiável, ele me colocou para limpar o escritório dele. Era ali que eu descobri que aquele homem tinha um ponto fraco: o filho. O Ricardo, filho único do coronel, era um rapaz de uns 25 anos que vivia gastando dinheiro com jogo e bebida. Toda semana chegavam cobranças, ameaças, pessoas procurando ele por dívida. O coronel vivia tirando dinheiro da fazenda para pagar as besteiras do filho. Enquanto eu limpava o escritório, ficava prestando atenção nas conversas telefônicas do coronel. Ele brigava muito com o Ricardo, ameaçava deserdar ele, mas no fim sempre acabava pagando tudo. Era nítido que aquele filho era a única fraqueza daquele homem terrível.
comecei a prestar mais atenção nos papéis da mesa dele também. Documentos da fazenda, contratos, cartas de bancos, anotações sobre as mercadorias. Tudo que passava por aquela mesa eu tentava memorizar. Nomes, datas, valores, endereços. Minha cabeça virou um arquivo vivo dos crimes dele. Um dia achei uma pasta com fotos de todas as meninas que tinham passado por ali. Eram centenas de fotos, cada uma com um número e informações sobre idade, origem e destino. Vi fotos de meninas que eu tinha conhecido que tinham sumido de repente. A maioria tinha sido vendida para bordéis em outros estados. Eu duvido que vocês tenham coragem de curtir esse vídeo. Apostam que não conseguem? Vai, me provem que são corajosos. Foi numa dessas limpezas do escritório que encontrei o que eu estava procurando sem saber. Uma cópia do contrato de compra da fazenda e os documentos do empréstimo que o coronel tinha feito no banco para comprar as terras. Tudo em nome dele, tudo devidamente registrado e carimbado. Também achei uns cadernos onde ele anotava os lucros do esquema criminoso. Quanto ganhava com cada menina, quanto gastava com propina para os policiais, quanto rendia a venda dos bebês. Eram informações que podiam destruir ele e toda a rede de cúmplices. O mais importante foi quando descobri que o coronel tinha uma conta secreta no Banco do Brasil de Ribeirão Preto, onde guardava todo o dinheiro sujo. Ele anotava até o número da conta e o valor dos depósitos num caderninho que ficava trancado na gaveta. Mas eu tinha visto onde ele guardava a chave. Durante todos aqueles anos de sofrimento, eu fui juntando informações como uma formiga junta comida para o inverno. Cada nome, cada documento, cada segredo que eu descobria era guardado na minha memória como munição para quando chegasse minha hora de atacar. Porque uma coisa eu sabia: um dia eu ia sair dali. E quando saísse, não ia ser de mãos vazias. A minha oportunidade chegou numa segunda-feira de março de 1977. O coronel tinha viajado para São Paulo, junto com o seu Chico, para resolver uns problemas com uma carga de mercadoria nova, que ia chegar na semana seguinte. Eles tinham deixado só 2 capatazes tomando conta da fazenda, e eu já conhecia bem a rotina desses homens. Durante 9 anos eu tinha tentado fugir outras 9 vezes. Cada tentativa tinha resultado numa surra pior que a anterior. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não ia simplesmente correr feito louca pelo mato. Dessa vez eu tinha um plano e informações que podiam destruir aquele império do mal. Nos últimos meses eu tinha decorado de cor toda a movimentação bancária do coronel. Sabia que ele tinha conta no Banco do Brasil, agência 1547, conta corrente número 89.432.7. Sabia que depositava dinheiro toda sexta-feira, sempre entre 2 e 3 da tarde. Sabia os nomes dos gerentes que recebiam propina para não fazer pergunta. Também tinha memorizado os nomes completos de todos os policiais que estavam no esquema. O delegado Mário Santos de Barretos, o investigador João Carlos de Ribeirão Preto, o cabo Reinaldo da Polícia Militar. Tinha decorado até os valores das propinas que cada um recebia mensalmente, mas o que eu tinha de mais valioso eram as informações sobre os outros pontos da rede de tráfico. O coronel tinha anotações sobre fazendas em Mato Grosso, casas em Santos, apartamentos em São Paulo, onde as meninas eram mantidas. Era uma operação gigantesca que envolvia centenas de pessoas. Naquela segunda-feira, esperei até os capatazes começarem a beber depois do almoço. Era sempre assim. Eles almoçavam, bebiam pinga e dormiam até umas 4 da tarde. Era a única janela de tempo que eu tinha para executar meu plano de fuga. Fui até o escritório do coronel e peguei alguns documentos importantes que eu sabia que iam servir de prova. Peguei também uma quantia em dinheiro que ele guardava numa caixa, não para roubar, mas para ter como chegar até a cidade. Cada centavo que eu pegasse dali ia ser usado contra ele mesmo. Saí da fazenda caminhando pela estrada de terra, carregando uma sacola com os documentos escondidos no meio de roupas velhas. Caminhei durante 4 horas debaixo do sol escaldante,
até conseguir uma carona com um caminhoneiro que ia para Ribeirão Preto. Durante a viagem, fiquei pensando em qual seria a melhor estratégia. Não podia ir na polícia local porque sabia que muitos estavam comprados. Não podia ir na delegacia de Barretos pelos mesmos motivos. Tinha que ir direto na Polícia Federal, que era a única força que podia estar limpa. Quando cheguei em Ribeirão Preto, já era noite. Dormi numa pensão barata perto da rodoviária e no dia seguinte fui direto para o posto da Polícia Federal. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir, mas eu sabia que aquela era a minha única chance de justiça. O delegado federal que me atendeu se chamava Dr. Roberto Mendes. Era um homem sério, de uns 40 anos, que me ouviu durante 3 horas seguidas sem interromper. Quando terminei de contar tudo, ele ficou em silêncio por alguns minutos e disse que nunca tinha ouvido uma história tão detalhada e bem documentada. Entreguei para ele todos os documentos que tinha pego. Expliquei sobre a conta bancária, passei os nomes de todos os envolvidos. Ele ficou impressionado com a quantidade de informações que eu tinha conseguido juntar. Disse que com aquelas provas seria possível desmontar a rede inteira. Doutor. Roberto me colocou sob proteção policial e começou a organizar uma operação especial. Ele trouxe agentes de São Paulo e até de Brasília, para garantir que não tivesse vazamento. Durante 2 semanas, eles investigaram cada informação que eu tinha passado e confirmaram que tudo era verdade. A operação aconteceu numa quinta-feira de manhã. Foram mais de 50 policiais federais cercando a fazenda ao mesmo tempo que outros grupos prendiam os cúmplices nas cidades. Foi como uma rede se fechando em volta de todos aqueles criminosos ao mesmo tempo. O coronel foi preso ainda de pijama, tentando queimar papéis no quintal da fazenda. Quando os policiais chegaram, ele estava desesperado, gritando que tinha amigos importantes, que aquilo era um engano. Mas não adiantou nada. As provas eram irrefutáveis. Libertaram 7 meninas que ainda estavam na fazenda, todas em estado de choque. Algumas tinham chegado há poucos dias, outras estavam há anos como eu. Ver o alívio no rosto delas quando os policiais abriram as portas foi uma das coisas mais bonitas que já presenciei na vida. Durante as investigações, descobriram que o esquema movimentava milhões de cruzeiros por ano. Tinha ramificações em 12 estados e envolvia mais de 200 pessoas entre aliciadores, transportadores, compradores e funcionários públicos corruptos. Era bem maior do que eu imaginava. O filho do coronel, o Ricardo, foi preso 3 dias depois tentando fugir para a Argentina. Descobriram que ele não era só um viciado em jogo, mas também participava ativamente do esquema. Era ele quem fazia contato com os compradores em São Paulo e cuidava da parte financeira do negócio. A fazenda foi confiscada pela justiça junto com todas as contas bancárias do coronel. Os bens foram avaliados em mais de 20 milhões de cruzeiros, uma fortuna que tinha sido construída com o sofrimento de centenas de mulheres inocentes. Mas a notícia que mais me marcou veio 2 semanas depois da operação. Dr. Roberto me chamou no escritório dele e disse que tinham encontrado o Valdecir. Ele estava morto há mais de 1 mês, com sinais de tortura, jogado numa estrada de terra perto de Barretos. Parece que depois que vendeu várias meninas para o coronel, o Valdecir quis uma fatia maior do lucro. Começou a chantagear, a ameaçar contar tudo se não recebesse mais dinheiro. O coronel não gostou da ganância dele e mandou matar. Até os próprios cúmplices não eram seguros naquele mundo de horrores. Quando soube da morte do Valdecir, eu senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque ele tinha pagado pelo mal que me fez. Tristeza porque uma parte de mim ainda lembrava do menino que eu amei antes de descobrir que ele era um monstro. Durante os interrogatórios, o coronel tentou de tudo para se livrar. Ofereceu propina, ameaçou, implorou.
Chegou até a dizer que as meninas trabalhavam por vontade própria, que não era escravidão. Mas os documentos que eu tinha entregado provavam exatamente o contrário. No julgamento, eu fui a principal testemunha de acusação. Contei tudo o que tinha vivido, mostrei as cicatrizes, relatei cada crime que tinha presenciado. O júri ficou em silêncio durante todo o meu depoimento. Algumas pessoas choraram ouvindo minha história. O coronel Antônio foi condenado a 42 anos de prisão. O filho dele pegou 25 anos. Os policiais corruptos foram expulsos da corporação e também presos. Mais de 100 pessoas foram condenadas em todo o país. Foi a maior operação contra tráfico de pessoas da história do Brasil até então. Agora me digam, vocês acham que fiz errado em entregar eles? Era vingança ou justiça? O que vocês teriam feito no meu lugar? Mas mesmo com toda essa vitória da justiça, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. 9 anos de sofrimento deixam marcas que não se apagam jamais. E agora eu tinha que aprender a viver de novo, sendo livre numa sociedade que talvez não entendesse pelo que eu tinha passado. Era o começo de uma nova fase da minha vida. Depois que saí daquele inferno, levei mais de 10 anos para conseguir reconstruir minha vida. Não foi fácil, gente. Quando você passa 9 anos sendo tratada como objeto, como propriedade de outro ser humano, demora muito tempo para voltar a se sentir gente de novo. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Eu tinha pesadelos toda noite, acordava gritando, suando frio. Qualquer barulho estranho me fazia pular da cama, achando que eles tinham vindo me buscar. Demorei anos para conseguir dormir uma noite inteira, sem acordar no meio do caminho. Voltei para a casa dos meus pais no bairro Ipiranga, mas eles já estavam bem velhinhotes e não entendiam direito o que tinha acontecido comigo. Minha mãe chorava sempre que me olhava, dizia que a culpa era dela por não ter me impedido de ir embora. Meu pai ficou uns 2 anos sem conseguir me olhar nos olhos. A vizinhança toda sabia da minha história por causa dos jornais que noticiaram o caso. Uns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, alguns poucos com admiração por ter denunciado tudo. Mas a maioria me via como uma coitada que tinha sido desonrada e nunca mais ia conseguir casar. Foi através da assistente social do fórum que consegui rastrear meus 3 filhos. O processo levou quase 5 anos, mas no final consegui provar na justiça que eles tinham sido vendidos ilegalmente. As famílias que tinham comprado, eles ficaram revoltadas, mas tiveram que devolver porque a adoção tinha sido criminosa. Reencontrar meus filhos foi uma alegria misturada com uma dor terrível. O mais velho, que eu chamei de José como meu pai, estava com 12 anos e não lembrava nada de mim. A menina, que eu batizei de Maria Aparecida, estava com 11 anos e chorou muito quando soube que eu era a mãe verdadeira dela. O caçula, o Paulo, tinha 10 anos e ficou com medo de mim no começo. Demorou anos para conseguir criar um vínculo de verdade com eles. Eles tinham sido criados por famílias que tinham dinheiro, estudaram em escolas boas, tinham uma vida que eu nunca poderia ter dado. De repente, tiveram que vir morar comigo numa casa simples, com uma mãe que eles não conheciam e que tinha uma história terrível. O José sempre foi o mais revoltado. Ele dizia que eu tinha abandonado eles, que não era a mãe dele de verdade. Só quando ele fez 18 anos e eu contei a história completa, foi que ele entendeu que eu não tinha tido escolha. Hoje ele tem 47 anos, é pedreiro, casado, pai de 3 filhos lindos. A Maria Aparecida foi a que mais se apegou a mim. Ela entendeu desde criança que eu tinha sofrido muito e que não era culpa minha ter perdido eles. Hoje ela tem 46 anos, trabalha como enfermeira num hospital aqui de Ribeirão Preto e é mãe de 2 filhos. É minha companheira de todas as horas. O Paulo sempre foi o mais carinhoso, mesmo sendo o caçula. Ele me chamava de Mãe Cleide e sempre dizia que me amava mesmo, não lembrando de quando era bebê.
Hoje ele tem 45 anos, é motorista de caminhão e pai de 3 meninas que são a alegria da minha velhice. Consegui abrir um pequeno comércio na frente de casa. Uma vendinha onde vendo refrigerante, doce, cigarro, essas coisas básicas do dia a dia. Não dá para ficar rica, mas dá para viver com dignidade. Meus 8 netos sempre vêm aqui tomar refrigerante e comer bala. Fazem a maior bagunça, mas eu adoro cada minuto com eles. Olhando para trás, eu vejo que tinha vários sinais de que o Valdecir não era um homem de confiança. Primeiro, ele dava presente demais logo no começo do namoro. Homem interesseiro sempre tenta impressionar a mulher com coisas materiais para ela se apegar logo. Segundo sinal, ele nunca falava da família dele. Nunca me levou para conhecer os pais, os irmãos. Dizia que a família era complicada, que não se davam bem. Gente, homem sério apresenta a namorada para a família. Quando ele não apresenta, é porque está escondendo alguma coisa. Terceiro sinal. Ele sempre queria saber detalhes da minha vida, da minha família. Quanto dinheiro meu pai ganhava, se a gente tinha algum bem. Na época eu achava que era interesse genuíno, mas na verdade ele estava me avaliando como mercadoria. Quarto sinal. Quando ele propôs aquele trabalho na fazenda, minha mãe e meu pai desconfiaram na hora. Eles não tinham estudo, mas tinham experiência de vida. Quando os pais desconfiam do namorado, é bom prestar atenção nos motivos. Quinto sinal, ele ficou nervoso quando meu pai quis saber mais detalhes sobre o trabalho e sobre o tal patrão. Homem que está fazendo proposta honesta não se incomoda com pergunta dos pais da namorada. Pelo contrário, ele explica tudo direitinho para tranquilizar a família. Se eu pudesse voltar no tempo, teria prestado mais atenção na minha intuição. Porque lá no fundo, no finalzinho do meu coração, eu sentia que alguma coisa estava errada. Mas o amor cegou minha razão e eu ignorei todos os sinais que meu instinto estava mandando. Por isso eu sempre falo para as minhas netas e para as meninas que conheço: mulher, escuta sua intuição. Quando alguma coisa não parece certa, provavelmente não está certa mesmo. Nosso instinto feminino é muito mais apurado que a gente pensa. A gente só precisa ter coragem de ouvir. Outra coisa que aprendi: relacionamento que começa rápido demais, com promessas grandiosas logo de cara, geralmente não é sério. Amor verdadeiro se constrói devagar, com paciência, conhecendo a pessoa aos poucos. Paixão que explode do nada pode ser perigosa. E, principalmente, nunca aceitem propostas que envolvam se afastar da família sem um motivo muito claro e documentado. Trabalho sério tem contrato, tem endereço, tem telefone, tem referências. Se o cara não pode dar essas informações básicas, é porque está tramando alguma coisa ruim. Eu sei que é difícil desconfiar de quem a gente ama. Eu sei que quando estamos apaixonadas, queremos acreditar em tudo que o cara fala. Mas o amor que vale a pena é aquele que nos protege, não aquele que nos coloca em risco. Durante todos esses anos, muita gente me perguntou se eu tenho raiva dos homens, se não consegui mais confiar em ninguém. A verdade é que eu aprendi a separar as coisas. Existe homem ruim como o Valdecir e o Coronel, mas também existe homem bom como o Dr. Roberto, que me ajudou a fazer justiça. O que eu não perdoo e nunca vou perdoar é a maldade gratuita. O que aqueles homens fizeram comigo e com centenas de outras mulheres não foi só crime, foi crueldade pura. Eles destruíram vidas, separaram famílias, causaram sofrimentos que duraram gerações. Mas eu escolhi não deixar que aquela experiência definisse o resto da minha vida. Escolhi reconstruir, escolhi criar meus filhos com amor, escolhi ser uma avó presente na vida dos meus netos. Não deixei que a maldade deles matasse a bondade que ainda existia dentro de mim. Hoje, aos 74 anos, eu posso dizer que sou uma mulher completa. Tenho cicatrizes, é verdade, mas também tenho vitórias. Tenho traumas, mas também tenho conquistas. Sou sobrevivente, mas principalmente sou vencedora.
A vida me ensinou que a gente é muito mais forte do que imagina, que dá para sobreviver a qualquer coisa quando a gente tem fé e determinação, que não importa quantas vezes a gente cai, o que importa é quantas vezes a gente levanta. Eu sou exemplo vivo de que é possível recomeçar em qualquer idade, em qualquer situação. Quando saí daquela fazenda, eu tinha 27 anos e achava que minha vida tinha acabado. Hoje sei que, na verdade, ela estava apenas começando de novo. Por isso eu deixo esse recado para vocês. Não importa qual seja a situação difícil que vocês estejam passando, sempre existe uma saída. Pode não parecer no momento, pode parecer que o túnel é escuro demais, mas sempre existe uma luz no final. E principalmente para as mulheres que me escutam. Vocês são mais fortes do que pensam. Vocês merecem respeito, merecem amor verdadeiro, merecem ser felizes. Não aceitem migalha de carinho, não aceitem relacionamento abusivo, não aceitem ser tratadas como menos que gente. Eu sou a Cleide, essa é a história da minha vida. Se vocês querem mais histórias reais como a minha, se inscrevam no canal Vovós do Brasil. A vida ensina, mas só quem sobrevive pode contar. E agora cliquem nos quadradinhos que estão passando aí na tela de vocês para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Porque cada uma de nós tem uma lição para ensinar.